No nosso estúdio hoje, mais uma vez, o Dr. Márcio Grave, cirurgião plástico. E nós vamos falar do assunto que todas nós mulheres amamos e sempre temos dúvidas. O silicone, a prótese de mama, aquele sonho de consumo que todas as mulheres realmente têm. Se não é depois de amamentar, é na adolescência. Eu acho que a partir de 15, 16 anos, todas as mulheres têm esse sonho de colocar uma prótese, Márcio. Tudo bem? Tudo ótimo. E contigo, tudo bem, Fabiola? O sonho, Fabiola, depende. Tem pacientes adolescentes que têm o sonho de colocar, de aumentar a mama, e tem outras de diminuir ou até de fazer o lifting, de subir a mama, de fazer a mastopexia. Mesmo com pacientes jovens, pacientes com 18, 20, 21 anos. Pois é. Já fiz lifting de mama, por quê? Porque a qualidade da pele da paciente, fatores genéticos, influenciam na qualidade da pele e a mama cai. Ou com grande volume mamário também, acaba atrapalhando a vida esportiva, o dia a dia da paciente pelo excesso de volume mamário. Eu vejo isso, muitas adolescentes querendo, fazer a cirurgia. Então depende, Fabiola, depende do que tem de alteração. Tem as pacientes que querem aumentar, tem as pacientes que querem diminuir. Em resumo, ninguém está satisfeito. Agora, a colocação de uma prótese, eu acho que isso é fato para todo mundo, né, Márcio? Fabiola, voltando ao assunto da adolescência, a cirurgia na mama ela pode ser realizada 4 anos após a menarca, que é a primeira menstruação. Então, tem esse limite de idade. Eu evito de operar paciente muito jovem, por exemplo, colocar silicone com 15 anos. Eu evito. Eu acredito que tem que ter uma certa maturidade para decidir o formato, o tamanho dos implantes, para ter um resultado satisfatório e condizente com o biotipo. Então não é só colocar o silicone, escolher qualquer implante e colocar para ficar aquelas 2 bolas saltadas. Porque tem muitos tipos de silicone, né? E tem muitas técnicas também, mas isso você avalia? Sim. Existem vários... Hoje em dia não é como antigamente. Antigamente tinha só um formato e vários tamanhos. Hoje não, hoje tem mais formatos, tem mais projeções. Tem os implantes mais arredondados, que é para aquelas pacientes que querem o fake look, que é o artificial, a bola saltada. Tem os implantes com projeção alta e moderada, que não projetam tanto a mama para frente. Uma das questões da escolha de formato do silicone é a questão da projeção para frente. Tem que ter muito cuidado com a projeção muito alta, porque em pacientes brevilíneas, em pacientes com uma pequena estatura, acaba engordando. Uma mama muito volumosa e muito projetada acaba engordando. Então tem que ter muito critério na escolha do silicone. Como que eu faço? A escolha do tamanho do silicone ela é baseada em medidas objetivas. Eu meço com paquímetro, com régua, o diâmetro da mama, o diâmetro do tórax, a distância da fúrcula external até o mamilo. Para quê? Para escolher o implante correto para cada pessoa. Então, eu sempre brinco, não é a mesma receita de bolo para todo mundo. Cada paciente é uma paciente. Com essas medidas, o cirurgião consegue minimizar o risco de colocar um implante muito grande ou muito pequeno na paciente. Então, é por isso que as técnicas atuais se baseiam nessas medidas. Também você perguntou de técnicas. A técnica que eu utilizo para colocação de silicone é a Fast Track Recovery, é a técnica de rápida recuperação. Hoje em dia a paciente não precisa mais ficar
3 semanas ou 1 mês sem dirigir, sem mexer os braços, como um robozinho. Essa técnica eu faço desde 2011. É uma técnica de um americano, do John Tabbits, que eu aprendi com ele, e ela minimiza o trauma durante a cirurgia. E isso permite que a paciente tenha uma volta mais rápida às atividades cotidianas, como dirigir com 3 a 5 dias, mexer os braços, os movimentos cotidianos pode fazer. Claro, academia não pode, carregar peso não pode. O Tabbits, o americano, ele permite que a paciente carregue até 15 quilos no pós-operatório. Mas eu sou um pouco mais conservador, então peso no pós-operatório não é possível. Ô Márcio, carregar. E a gente vê também uma vontade muito grande das mulheres que amamentaram, né, de fazer uma reconstituição da mama, né? Talvez não seja só a colocação do silicone, porque a mulher, depois que ela amamenta, a mama tende a cair, né? O emagrecimento, enfim, todo aquele pós, né? Que a mulher, ela realmente ela tem vontade de se arrumar, né? Vamos dizer assim. Sim. Fabiola, após a gestação, a gente sabe que a gestação é um momento maravilhoso. Todos nós sabemos, né? Eu tenho filhos pequenos também, só que a gestação deixa alguns efeitos deletérios no corpo da mamãe. Geralmente é relacionado ao peso ganho durante a gestação. É diretamente proporcional ao peso ganho durante a gestação. Geralmente mama e abdômen são as regiões que mais sofrem com a gestação. Então, é o chamado Mommy Makeover, que é a reconstrução da mamãe pós-gestação. É muito importante, a primeira pergunta que eu faço no consultório é se a paciente quer ter mais filhos. Se quer ter mais filhos, eu não recomendo fazer a cirurgia na mama ou fazer a cirurgia no abdômen. Por quê? Porque são regiões que vão distender com o volume uterino ou com o volume da glândula mamária na gestação e no puerpério, na lactação. Então, é melhor esperar. É melhor esperar. Atendo várias pacientes entre uma gestação e outra. Eu tive meu primeiro filho, as pacientes vêm preocupadas logo após o parto. Então, também logo após o parto não é possível operar. É necessário esperar 6 meses após o parto e 6 meses após o término da amamentação para uma possível cirurgia. Eu recomendo depois que o baby, que a criança esteja caminhando já para que esteja um pouco mais independente, né, Fabiola? Porque você não tem que carregar complicado. O peso, né? E entre uma gestação e outra não se opera. Por quê? Porque vai perder o resultado. A abdominoplastia pode até restringir o tamanho uterino. Então, é importante esperar. E a abdominoplastia, você acha que qual é melhor fazer primeiro, depois que a mulher realmente tem todos os filhos, está legal ali? Melhor mama ou melhor abdominoplastia se ela quiser fazer os dois? Depende, Fabiola. Eu não associo cirurgias por motivos de segurança, por motivos de tempo cirúrgico. Por quê? 2 cirurgias associadas, o tempo cirúrgico é muito longo. E isso aumenta risco. E tudo que eu quero é minimizar risco. Eu quero resolver o problema da paciente com baixo risco. Essa é a minha meta. Entre mama e abdômen, depende das alterações que tem. Entendi. Por quê? Porque às vezes a mama não incomoda tanto quanto o abdômen. O professor Pitangui, lá no Rio de Janeiro, nos falava: só se opera o que se incomoda. Então,
tem que avaliar e tem que ver o que está incomodando mais. Às vezes tem abdômenes que não tem muitas alterações pós-gestação. E aí, o efeito à mama depende. Isso aí, cada caso é um caso, né? Também existem as pessoas que fizeram aquela cirurgia bariátrica. Às vezes ficou braço, às vezes ficou perna, às vezes ficou abdômen. A mama é inevitável, né, Márcio? A pessoa perde 40, 50 quilos, Sim. né? O que você tem a me dizer sobre isso? A cirurgia bariátrica foi um grande avanço na perda de peso. Com ela, reduz o volume da célula gordurosa, do adipócito, e com isso acaba sobrando pele. E essa pele é retirada na cirurgia plástica pós-bariátrica. Lá no Rio de Janeiro, na minha residência, graças a Deus eu passei numa residência com uma boa qualidade, com um bom volume de cirurgia. O meu ex-chefe, o Dr. José Humberto Cardoso Rezende, ele fazia 2 semanas por ano a oficina da obesidade, que a gente operava ex-obesos. Eu cheguei a realizar uma abdominoplastia que eu retirei 13 quilos de pele. Nossa! De um paciente masculino, 30 e poucos anos. Ele fez bariátrica e de 220 quilos foi para 90. Então vocês imaginam quanto de pele sobrou. Essa cirurgia é uma cirurgia higiênica. É uma cirurgia para não ficar dobra de pele, para não ficar úmido, não proliferar fungo. Então, a cirurgia bariátrica, sim, a cirurgia plástica pós-bariátrica é realizada e eu realizo com certa frequência no consultório particular. Legal isso, porque muita gente sonha com isso, né? E agora nessa época aí em que as pessoas comeram mais, beberam mais, muitas pessoas perderam o pé, né, de se alimentar bem, ou deixaram de ir para as academias, ou deixaram de fazer os exercícios físicos. E eu acredito que essa retomada vai fazer com que as pessoas realmente precisem fazer muitas outras coisas, né? E principalmente a roupa, né? Que ficou no armário, né, Márcio? Muita gente aí não vai ter mais o seu closet cheio de roupa porque deu aquela engordada, né? A perda de peso é saúde, não adianta. Então, a cirurgia plástica ela não é indicada para pacientes que estão acima do peso. É necessário eliminar os quilinhos antes de uma cirurgia plástica. Isso é bom a gente falar. Porque estar acima do peso aumenta riscos na cirurgia plástica. Então, é importante eliminar os quilinhos, chegar no peso ideal, e isso não por estética, mas por saúde. Eu falo com os meus pacientes no consultório, pessoas com 90, 100, 105 anos, nós não vemos nenhuma pessoa centenária obesa acima do peso. Por quê? Porque os gordinhos já morreram antes. Isso é muito importante. Saúde em primeiro lugar. A estética, claro, é a minha prioridade no consultório, mas ela vem em segundo plano. Emagrecer para ter saúde. Eu acho que esse critério que a gente muitas vezes precisa escutar do próprio médico cirurgião, né? Porque as pessoas ficam ansiosas, né? Para perder, para ficar bonita. Ninguém faz cirurgia plástica para ficar feio, né? É uma busca pela beleza, mas em primeiro lugar, eu sempre gosto muito de trazer o Dr. Márcio Grave aqui para o nosso programa, porque essa conscientização da paciente, do paciente, é extremamente importante. Primeiro saúde, depois todo o resto, né, Márcio? É uma coisa que você prioriza sempre e fala muito, né? Não adianta fazer, por exemplo, uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia num paciente que está acima do peso, que não mudou o hábito, que está comendo junk food, que está comendo, não está comendo com qualidade e não está na quantidade correta também. Por quê? Faz a cirurgia plástica, o resultado fica ótimo, mas o paciente não muda hábito. O que acontece? 2 anos depois, o paciente volta acima do peso com as mesmas alterações. E não mudou nada. E a gente fez uma cirurgia
que não é isenta de risco, o risco é baixo, mas ela não é isenta de risco, um pós-operatório e tudo mais, e perdeu o resultado. Então, por isso que primeira meta é eliminar peso e mudar hábito. É alimentação saudável, exercício físico, toda aquela... o que a gente já sabe. Legal, Márcio, sempre um prazer te ter, viu? Eu agradeço muito, né, gente, a participação do Dr. Márcio Grave, cirurgião plástico aqui no nosso programa, com essa nova realidade aí, esses pensamentos todos que a gente tem, né? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Gente, vamos nos preparar. Agora é a hora. E por que não a gente sempre dizer que a saúde é primeiro lugar? A beleza é interior? É, mas nada como a gente olhar no espelho e se gostar, né? A autoestima é o principal, e para isso é o autoconhecimento, e para isso é a informação, e é por isso que nós estamos aqui, para informar você, principalmente que tem esse sonho da cirurgia plástica, que foi como a gente começou essa matéria, né? Vamos saber qual é o caminho que a gente tem a trilhar. E se você tiver que perder peso, perca agora, começa hoje, porque aí você vai realizar o seu sonho daqui a pouquíssimo tempo. Conversei com o Dr. Márcio Grave, muito obrigada. Eu que agradeço.